Olá, favorecidos! Bem-vindos ao nosso canal Fortalecer para Reinar. E hoje nós iremos falar sobre a graça que escandaliza, o evangelho que liberta. Favorecido comunica graça, não mérito, não aponta para esforço humano, aponta para favor imerecido, ou seja, favorecidos porque Ele quis, não porque fizemos algo para merecer. A palavra abraça quem já se sentiu indigno, já viveu culpa, já carregou acusação, já pensou, e isso não é para mim. Ser favorecido é dizer, você não está aqui por acaso, você foi alcançado. Vivemos dias em que muitos falam sobre Deus, mas poucos o conhecem pela revelação. Muitos repetem doutrinas, mas poucos discernem o coração do Pai. O Evangelho não é um sistema de comportamento. O Evangelho é uma pessoa que vem até nós. E tudo começa com uma pergunta que Jesus fez para Pedro lá em Mateus 16. E essa pergunta ainda ecoa em nossos ouvidos nos dias atuais. Mateus 16:13 vai nos dizer: Jesus interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Aqui nasce o Evangelho, não pela mente, mas pela revelação do Pai. Pedro não chegou a essa verdade por esforço intelectual. A lei opera na mente, a graça opera no Espírito. Toda vida cristã saudável começa quando Cristo é revelado, não quando regras são ensinadas. Jesus não perguntou o que os homens pensavam por curiosidade, mas para conduzir os discípulos a uma revelação que não nasce da carne e nem do esforço humano. Quando Pedro declara, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o céu se abre e Jesus afirma algo eterno. Bem-aventurado és tu, porque isto não foi te revelado pela carne e pelo sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Aqui está o fundamento do Evangelho da Graça. Tudo começa pela revelação, não pelo mérito. A vida cristã não é descoberta pela mente, mas recebida pelo Espírito. A lei opera na lógica da mente. Comporte-se bem e será recompensado. Mas o Evangelho opera na lógica do céu. Deus vem até nós porque não podemos ir até Ele. As religiões perguntam, o que eu preciso fazer para alcançar a salvação? Para ser mais próspero? Para ser aceito? O Evangelho responde, tudo em Cristo está consumado. 6 dias depois, essa revelação é aprofundada na vida de Pedro. Pedro não apenas ouve, agora ele vê Cristo sendo glorificado. Mateus 17, do 1 ao 5. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o.
Moisés aqui está representando a lei e Elias está representando os profetas. Pedro tenta igualar Cristo aos sistemas antigos, mas o Pai o interrompe e diz: escutai-o. O céu declara que a revelação final não é a lei, mas o Filho. A graça não é complemento, ela é o centro. Cristo é transfigurado. A glória que sempre esteve nele agora se manifesta. Moisés, a lei, e Elias, que representa os profetas, aparecem. E Pedro, ainda preso à mentalidade do esforço humano, propõe 3 tendas, mas o Pai o interrompe. O céu cala toda tentativa de misturar graça com lei. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Não escutem Moisés, não escutem Elias, escutem o Filho. Pedro teve revelação, Pedro teve visão, Pedro ouviu a voz do Pai. Ele alcançou o ápice espiritual que um homem poderia experimentar. Mesmo assim, ele não sabia aplicar a graça nas circunstâncias práticas da vida. Mesmo após revelação, mesmo após visão e ouvir a voz do Pai, Pedro ainda aprende algo essencial: filhos não vivem como servos. Essa verdade será revelada a nós lá em Mateus 17, 24 ao 26. Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro. Depois, Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis deste mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Filhos não pagam para pertencer. A graça revela identidade antes mesmo de revelar comportamento. Quando alguém tenta pagar, é porque ainda não compreendeu que já é filho. Quando essa mensagem é pregada, muitos se escandalizam. Quando o imposto do templo surge, Jesus revela algo revolucionário. Logo estão livres os filhos. Os filhos não pagam para pertencer. Os filhos não contribuem para serem aceitos. Os filhos vivem a partir da filiação. Mesmo assim, Pedro hesita. Revelação sem aplicação ainda gera confusão. Por isso, precisamos da luz progressiva do Espírito Santo. O caminho do Evangelho, ele é ascendente. Cada dia mais luz, cada dia mais descanso, cada dia mais clareza. E então encontramos o ponto onde muitos tropeçam. Quando o Evangelho da Graça começa a ser anunciado, as pessoas se enfurecem, chamam de heresia, chamam de perigosa, chamam de graça barata. Mas barata para quem? A graça, ela não é barata. Pelo contrário, ela custou tudo para Jesus. Lá em Romanos 4, do 4 ao 5, nos diz: ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Deus justifica o ímpio, não por suas obras, mas por sua fé. Deus não justifica o justo, ele torna justo o ímpio que crê. Muitos confrontam esse texto com Provérbios 17:15, que diz:
O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um quanto o outro. Este provérbio, à primeira vista, parece contradizer Romanos, mas a interpretação teológica aponta para a condenação de um juiz corrupto que falsamente justifica o ímpio e condena o justo. Não está relacionado com o fato de Deus justificar pela fé. Aqui não há contradição. O texto condena juízes corruptos. Romanos revela um Deus que paga o preço para justificar. A cruz resolve de vez a tensão entre justiça e graça. O problema é que a maioria das pessoas não conseguem acreditar que a graça é tão boa. Se opõem ao ensino da graça de Deus, começam a dizer que a graça é perigosa, que estamos ensinando as pessoas a viverem no pecado. Porém, Romanos 5:20 vai nos informar: veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A lei revela o tamanho do pecado. A graça revela o tamanho de Deus. A palavra superabundou indica algo exagerado, transbordante, irresistível. Em Efésios 2:7 também vai nos dizer: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Suprema riqueza da graça. A graça que transcende entendimento, que supera expectativa. A graça não é temporária. Ela será celebrada pela eternidade. Deus quer que todos vejam o quanto Ele é bom. 1 Timóteo 1,14: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. A graça não vem em gotas, ela transborda, acompanhada de fé e amor. Hiper significa acima, além, excessivo aos olhos humanos. Deus não é econômico com a graça, Ele é extravagante. E essa verdade será confirmada lá em 1 Pedro 5:10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É Deus quem aperfeiçoa. A graça não enfraquece, ela estabelece. 2 Pedro 1:2: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Essa graça, conforme o texto está nos dizendo, ela pode ser e ela é multiplicada de acordo com o nosso avanço na caminhada da fé cristã. Quanto mais você conhece Cristo, mais graça experimenta. João 1,14 nos revela: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus não veio cheio de ira, não veio cheio de amargura, acusação, condenação e tampouco punição. Ele veio, conforme o texto que nós lemos, cheio de graça. 1 Pedro 1,10: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça, a vós outros destinada. A graça, ela não nasce no Novo Testamento. O Antigo Testamento já profetizou sobre essa graça. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. A graça de Deus, ela sempre está e sempre esteve disponível.
Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quando você recebe abundante graça, você aprende a reinar em vida. Paulo revela aqui uma verdade revolucionária. O cristão não foi chamado apenas para sobreviver, mas para reinar em vida. Esse reinado não vem do esforço pessoal, nem da perfeição moral, mas de receber a abundância da graça e o dom da justiça. Não é algo conquistado, é algo acolhido pela fé. Reinar em vida não significa ausência de lutas, mas autoridade espiritual em meio a elas. Onde antes a morte reinava por causa de Adão, agora a vida reina por causa de Cristo. A graça não vem em medida limitada, ela é abundante, superabundante, transbordante. E quando essa graça é recebida, o pecado perde o trono, a culpa perde a voz e o medo perde o controle. O reinado cristão não é arrogância espiritual, é descanso, é viver consciente de que em Cristo já fomos declarados justos e capacitados a viver acima das circunstâncias. Quem recebe a abundância da graça aprende a governar a vida e não a ser governado por ela. João 1,16 vai nos revelar, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. A ideia desse texto é como uma onda vindo, te inunda, em seguida vem outra onda e te alcança, vira você de ponta cabeça. São como ondas sucessivas. Quando você pensa que acabou, vem mais. Graça sobre graça. São ondas sucessivas que não pedem licença, como uma correnteza que vira você do avesso. A graça vai atrás de você com cordas de amor. Romanos 5:1-2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. A graça não é visita e não existe salvação fora da graça. Não existe crescimento fora da graça. Não existe santidade fora dessa abundante graça. É posição permanente. Estamos firmados nessa graça, estamos alicerçados nela. Atos 20:24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse era o centro do ministério apostólico. Paulo revela aqui o centro absoluto do seu chamado. Ele não diz que recebeu o ministério para pregar moralidade, regras ou desempenho religioso, mas para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Para Paulo, essa mensagem era tão essencial que sua vida só fazia sentido se estivesse alinhado a esse propósito. O evangelho da graça é tão poderoso que vale uma vida inteira dedicado a proclamá-lo. Quem entende a graça não negocia o chamado, não dilui a mensagem e não se cala diante da oposição, porque essa graça não apenas salva, ela transforma, sustenta e conduz até o fim da carreira. Efésios 2:5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Se é dom, não é salário. Se é graça, não é mérito. Pela graça sois salvo. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não
vem de vós, é dom de Deus. A Escritura, ela é absoluta. Não há outro meio de salvação senão através da graça. Paulo elimina qualquer possibilidade de participação humana como mérito ou troca espiritual. A salvação não é o resultado do que fazemos para Deus, mas daquilo que Deus fez por nós e em nós, por meio de Cristo. A graça não começa no esforço humano, nem termina no desempenho religioso. Ela nasce no coração do Pai e se manifesta na cruz. A graça não é nós fazendo, é Deus fazendo. Não é nós oferecendo algo a Ele, é Ele se oferecendo a nós. Por isso, a única resposta possível à graça não é pagar, merecer ou provar, mas receber. A fé não é uma obra, a fé é descanso. É o descanso de quem confia que a obra já foi consumada. E essa mesma graça que salva é a graça que transforma. Ela não apenas perdoa o pecado, ela nos ensina a dizer não ao pecado, não por medo ou obrigação, mas porque revela uma nova identidade. Quando a graça governa o coração, o pecado perde o apelo e a santidade deixa de ser um fardo para se tornar um fruto natural da vida em Cristo. Tito 2, 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça não apenas perdoa, ela educa, ela ensina a dizer não ao pecado. A graça não incentiva o pecado como muitos pensam. Pelo contrário, ela ensina a vencer o pecado. Hebreus 12, 15 nos diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Qual é a falta mais grave que esse versículo aponta? Separar-se da graça. Quem faz isso está indo contra o Espírito Santo de Deus. Separar-se da graça não é perder a salvação, mas deixar de viver a partir dela. Quando alguém abandona a consciência da graça, abre espaço para a amargura, o legalismo e a autossuficiência. A raiz da amargura nasce quando o coração troca a dependência da graça pela tentativa do merecimento. Permanecer na graça preserva o coração saudável, protege os relacionamentos e impede que muitos sejam contaminados por uma fé sem descanso e sem amor. Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Muitos interpretam esse versículo dizendo que a graça serve apenas para a salvação do ímpio. Mas depois que ele está na igreja, não tem mais graça. É pelo braço, pela força. Temos que pagar o preço. E isto não é verdade. A lei não foi dada para produzir santidade, mas para revelar a dimensão do pecado. Já a graça não apenas responde ao pecado do ímpio, ela superabunda sobre ele. A Escritura não diz que a graça atua apenas na conversão e depois se retira. Ao contrário, afirma que ela é maior que o pecado em qualquer estágio da caminhada. Ensinar que após a salvação o cristão deve viver no braço e pagando preço é negar a suficiência da graça e anular a obra contínua de Cristo. A graça não é o ponto de entrada da fé, é o ambiente permanente da vida cristã. Romanos 5,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça.
Esse versículo não é um conselho, é uma promessa, é um decreto divino. Aquela pessoa que não consegue se livrar do pecado é porque está ainda vivendo na lei. Ela não entendeu a graça. Só há santidade onde há graça de Deus. Esse versículo não é um conselho moral, é uma promessa irrevogável, um decreto divino. Paulo não diz que o pecado talvez domine, nem que um dia deixará de dominar se o esforço humano for suficiente. Ele declara com autoridade apostólica que o domínio do pecado foi quebrado. E o fundamento dessa libertação não é disciplina, voto, promessa ou força de vontade, mas uma mudança de regime espiritual. Saímos da lei e fomos estabelecidos na graça. Quando alguém luta continuamente contra o pecado sem vitória, o problema não é falta de arrependimento, mas permanência inconsciente debaixo da lei. A lei fortalece o pecado porque ela exige sem capacitar. A graça governa o coração porque libera o poder do Espírito Santo. Só há santidade quando há graça, porque somente a graça revela a identidade dos filhos, e filhos não vivem escravizados. A verdadeira libertação não vem do esforço para parar de pecar, mas da revelação de que em Cristo o pecado já perdeu o direito de governar. Atos 13:43. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. Este versículo revela algo profundamente intencional. Paulo e Barnabé não persuadiram o povo a perseverar em boas obras, nem em práticas religiosas e nem em regras morais, mas a perseverar na graça de Deus. Isso nos mostra que a graça não é apenas o ponto de partida da vida cristã, ela é o caminho inteiro. Se fosse automática, não precisaria ser preservada. Se não fosse ameaçada, não precisaria ser defendida. A graça sempre enfrentará a resistência, porque ela confronta o orgulho humano, desmonta o mérito religioso e expõe a inutilidade da carne. Por isso, quem anda na graça será inevitavelmente questionado, acusado e até mesmo caluniado. Perseverar por quê? Perseverar na graça é permanecer firme na revelação de que tudo vem de Cristo e tudo depende da obra consumada da cruz. Fora da graça, o cristão volta ao esforço, à culpa e à insegurança espiritual. Na graça, ele vive em descanso, identidade e transformação verdadeira. Perseverar na graça é escolher diariamente não negociar a liberdade conquistada por Cristo. 1 Pedro 1,13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pedro nos chama a uma mente renovada e focada, e não confusa pela religião, nem dividida entre graça e esforço. Esperar inteiramente na graça significa não misturar confiança em Cristo com confiança no desempenho humano. Quanto mais Jesus é revelado, mais a graça se manifesta, e é nela que está toda a nossa esperança. Hebreus 13:9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração firmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Corações não são fortalecidos por esforço, por desempenho ou mérito religioso, são fortalecidos pela graça. Segundo Pedro 3,18 vai nos revelar uma verdade profunda.
Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. A graça não é algo pronto. Você cresce nela. Somos todos alunos e discípulos da graça. Nós crescemos na graça. 1 Pedro 5,12. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Pedro afirma que existe uma graça genuína que precisa ser conhecida e preservada. Ele não ordena apenas aprender sobre ela, mas permanecer firmes nela. A verdadeira graça não é misturada com mérito ou esforço humano. É fundamento seguro da fé cristã. Fora dela há confusão, mas nela há estabilidade, descanso e vida. 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Muita graça é perigosa? Sim, mas apenas para o diabo e o inferno, porque para nós ela não é apenas segura, ela é essencial. Será que eu não estou com muita graça? Muitos vão pensar. Será que eu não estou falando demais sobre a graça? Que a graça é apenas motivacional? Não, a graça, ela nos dá poder. Poder para quê? Poder para vencer o pecado. Falar que nós estamos com muita graça e dizer que isso é perigoso é a mesma coisa de falar que eu estou com muita saúde. É a mesma coisa de falar que eu estou com muito dinheiro, com muita prosperidade. A graça, ela é superabundante em nossas vidas. Gálatas 3, do 1 ao 5. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É tolice começar pela graça e depois se desviar dela. Paulo usa uma linguagem dura porque abandonar a graça não é um erro leve, é tolice espiritual. Eles começaram corretamente pela graça, pela fé, pela revelação de Cristo crucificado, mas foram seduzidos por um sistema que prometia aperfeiçoamento antes do esforço humano. O apóstolo chama isso de fascinação, um encantamento religioso que desvia o olhar da cruz. E hoje, infelizmente, acontece o mesmo. Há uma ideia difundida de que a graça é algo raso, infantil, introdutório, boa para a conversão, mas insuficiente para a maturidade. Então surge o discurso: agora precisamos ir mais fundo, agora é hora de parar de pecar, como se a graça fosse o problema e não a solução. Mas não há mensagem mais profunda do que a graça de Deus, porque nada revela tanto o coração do Pai quanto a cruz. Existem muitos que têm apenas uma compreensão superficial da graça, reduzindo-a a perdão de pecados, como se ela fosse apenas um recurso jurídico para limpar a ficha espiritual. Estes não enxergam que a graça é poder, governo, identidade e transformação. Tentam temperar a
graça com exigências, regras e cobranças, mas graça temperada deixa de ser graça. Paulo deixa claro: o Espírito é recebido pela fé, os milagres acontecem pela fé e o crescimento acontece pela mesma graça com a qual tudo começou. Qualquer tentativa de se aperfeiçoar na carne é retrocesso espiritual. O cristão não amadurece se afastando da graça, amadurece mergulhando cada vez mais profundamente nela. Nada pode impedir você de experimentar a abundância que o Senhor Jesus já liberou sobre a sua vida, a não ser permanecer preso a crenças moldadas pela religião implacável e pelo legalismo. Quando o coração está sobrecarregado por exigências, a fé enfraquece, mas quando a graça é revelada, a vida ela ganha um novo sentido e ela floresce. Se você deseja viver uma vida de poder, descanso espiritual e orações respondidas, eu te convido a mergulhar comigo na superabundante graça de Deus. Este é um chamado para mais do que ouvir mensagens, é um convite para mudar as crenças que têm moldado sua caminhada. Eu posso anunciar, ensinar e apontar o caminho, mas a descoberta será sua. Você não vai apenas ouvir falar da graça, você vai experimentar por si mesmo o verdadeiro tamanho da graça de Deus, porque a graça não é algo pequeno, nem limitado, nem frágil. Ela é grande, transbordante, poderosa e absolutamente maravilhosa. A partir de hoje começamos uma caminhada juntos. Que o Senhor abra o seu entendimento, ilumine os olhos do seu coração e te conceda revelação pelo Espírito Santo. Faça dessa oração algo diário. Livra-me, Senhor, de toda cegueira espiritual. Dá-me a luz da sabedoria do céu e da revelação do Espírito Santo. Se essa mensagem falou com você, permaneça conosco, acompanhe o nosso canal, caminhe nessa jornada e permita que a graça te conduza a níveis cada vez mais profundos de vida, liberdade e descanso em Cristo. Que a graça seja abundante sobre sua vida.